No ar, Rádio em Revista. Olá, eu sou Fábio de Lima e começa agora o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. E o programa de hoje vai tratar de temas de interesse para todos nós. Vamos falar sobre vacinação contra a Covid-19, os rumos da economia tão abalada por causa da pandemia e muito mais. Você já conhece o programa da Caixa Econômica Federal para o pagamento do DPVAT, o seguro obrigatório em casos de acidente? Nós vamos falar sobre esse assunto. Então vamos a mais uma edição do Rádio em Revista. E nós vamos começar falando sobre o assunto que domina o mundo, a vacinação contra a Covid-19. Você sabe o que é vacinação compulsória? As apresentadoras Julie Stanzioni e Priscila Silvério entrevistaram no nosso jornal diário a Cássio Miranda, ele que é advogado especialista em direito penal. Vamos saber quais são os direitos e deveres das pessoas quando falamos em vacinação contra o novo coronavírus. Acompanhe a entrevista. Falando de quem não tomar a vacina, quem se recusar, não quer por N motivos tomar a vacina. Efetivamente, quais são as consequências para essa pessoa? A gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, a liberdade individual de cada pessoa a aceitar ou a recusar a obtenção da vacina. Mas é necessário também nós lembrarmos de outro aspecto. Nós vivemos um problema de saúde pública que afeta toda a coletividade. E aí nós temos que ponderar essas duas circunstâncias, o direito individual e o direito coletivo. E é natural que nesta excepcionalidade o direito coletivo prevaleça em detrimento ao direito individual. Ou seja, quem se recusar a tomar a vacina pode ser responsabilizado criminalmente, na forma do artigo 268 do Código Penal, da mesma forma que esta pessoa pode sofrer sanções administrativas e até sanções trabalhistas, a depender do seu vínculo de trabalho. Doutor, ao mesmo tempo, então, que a pessoa tem o direito da escolha, se ela quer ou não receber a vacina, tem também a obrigatoriedade dela, né, que causa, inclusive, alguns problemas em relação ao trabalho, viagens. Como fica essa questão, então? Ao mesmo tempo que a pessoa tem a liberdade, mas ela também tem a obrigação, ou vai ser penalizada por isso? Fala um pouquinho para a gente. A liberdade existe em circunstâncias normais. É o que eu disse, em virtude da excepcionalidade que nós vivemos, esse direito coletivo à saúde pública prevalece em detrimento aos direitos individuais. Então, como regra, neste momento, a pessoa é obrigada a tomar a vacina. E ela pode ser responsabilizada por um crime, o crime do artigo 268 do Código Penal, fora as outras sanções existentes em outras codificações. Mas, repito, é importante que se entenda neste momento, a liberdade existe até onde nós começamos a afetar direitos de terceiros. Já que a pandemia que nós vivemos neste momento afeta toda a coletividade, os direitos coletivos prevalecem em relação aos direitos individuais. Por mais que as pessoas não concordem com a vacina, não concordem com a origem da vacina, mas essa recusa da pessoa pode afetar terceiros, inclusive terceiros que ela não tenha nenhum vínculo de parentesco, de amizade ou profissional. Por isso que neste momento há, como regra, esta obrigatoriedade. Então, essa obrigatoriedade também se estende para quem está trabalhando em home office. Não é porque está em casa que vai deixar de tomar vacina. Exatamente. Independentemente de estar trabalhando remotamente, em home office,
ou estar trabalhando presencialmente, há a obrigatoriedade em tomar a vacina. Até porque, verdade seja dita, quando a gente pensa na pessoa que está trabalhando presencialmente, é óbvio que o risco de infecção é maior dos seus colegas de trabalho. E nós saímos um pouco das outras searas do direito e adentramos no direito do trabalho. Essa pessoa, ao não obter a vacina, ela pode afetar os seus colegas de trabalho e pode afetar a responsabilidade da empresa em relação a essas pessoas. Uma vez que a pessoa está trabalhando presencialmente e fica contaminada, seja no trajeto até o trabalho ou no próprio local de trabalho, a empresa será responsabilizada por isso. Então, quem está em home office deve obter a vacina e quem está trabalhando presencialmente também deve obter a vacina e com muito mais responsabilidade. Acácio, o funcionário que se negar a tomar a vacina, ele pode ser demitido por justa causa, inclusive? E no caso das gestantes, se a gestante se recusar, então, a tomar a vacina, ela pode ser, então, demitida por justa causa? Eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo. Em relação ao funcionário que não tem qualquer problema de saúde e se recuse a tomar a vacina, ele pode ser demitido, mas não o será com justa causa. É uma liberdade que ele tem, que a empresa, diferentemente do Estado, não pode obrigá-lo a cumprir, mas ele não pode ser responsabilizado por uma questão ideológica individual. Então, tornando objetivo, ele pode ser demitido, mas não o será por justa causa. Em relação à funcionária gestante, nós temos uma questão médica. Não foram feitos testes das vacinas em relação a pessoas gestantes. Então, o próprio Ministério da Saúde e os nossos órgãos de saúde pública estão recomendando que as gestantes não obtenham a vacina. É óbvio que a empresa não pode responsabilizar a sua funcionária gestante por uma questão científica, de uma questão que foge da liberdade individual dessa gestante. Então, deve ser mantido o contrato de trabalho dela, contudo, devem ser observadas todas as regras para a preservação da saúde dessa gestante e, mais do que isso, devem ser observadas todas as regras para a manutenção da saúde dos seus colegas de trabalho. Agora, uma outra, nós estamos falando de quem não quer tomar a vacina ou por algum motivo não deseja ser imunizado. Você já explicou quais são as penalidades. Em contrapartida, nós temos aqui um projeto de lei que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, de autoria do deputado Reniose do Novo e também do deputado Gilmaci Santos do Republicanos, falando sobre aquelas pessoas fura-filas, né? Esse PL foi, então, implementado aqui na Assembleia Legislativa, aprovado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Há sanções que vão doer no bolso de quem furar essa fila. Essa questão do fura-fila pode ser judicializada? A pessoa pode ter que ir para a justiça, dizer o porquê que fez isso, além dessas sanções? Há algum tipo... quem está vamos por assim, né, para ficar melhor explicado. Quem está ali na fila esperando a sua hora de tomar vacina e presencia alguém que fura a fila por algum motivo, ela pode denunciar? Essa pessoa, além de ter essa sanção do PL aprovado aqui na casa, pode responder judicialmente? Sim, são dois aspectos. Primeiro, há no Congresso Nacional a criminalização do fura-fila. Por determinação constitucional, a criminalização de uma conduta, por força do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, se dá exclusivamente pelo Congresso Nacional.
Portanto, cabe só ao Congresso Nacional criminalizar esta conduta e o Congresso o está fazendo. A Assembleia Legislativa, e você mesma mencionou um projeto de lei que foi aprovado recentemente na LESP, cabe a imposição de sanções administrativas, a imposição de multas vultuosas a quem fure a fila. E, independentemente de nós pensarmos na criminalização ou nas sanções administrativas impostas pela LESP, qualquer cidadão, seja ele prejudicado ou não pelo fura-fila, tem plenas possibilidades de procurar as autoridades, polícia, que ele vá até uma delegacia e lavre um boletim de ocorrência, procurar o Ministério Público para que o Ministério Público tome as medidas cabíveis, ou até os órgãos de controle interno dos entes públicos, a Corregedoria daquele Estado, a Controladoria Geral da União ou a Controladoria daquele município. E verdade seja dita, mesmo aqueles que não são prejudicados podem fazê-lo porque há, neste caso, um prejuízo indireto a toda a população. É um dever e uma consequência da nossa cidadania denunciar essas irregularidades, principalmente nesse momento que nós vivemos. E a gente continua falando sobre a vacinação contra a Covid-19. Vamos falar sobre as vacinas de Oxford e da Pfizer, que já tem aprovação da OMS, Organização Mundial de Saúde, e que já estão sendo aplicadas na população. A Tayana Conrad e a Julie Stanzioni entrevistaram Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Acompanhe como foi esse bate-papo. O que significa, para o plano de imunização mundial, a OMS aprovar aí a vacina de Oxford? Olha, Tayana, alguns países, ou muitos países do mundo, não têm agências regulatórias como o Brasil. Então, eles dependem de uma aprovação ou de uma certificação da Organização Mundial de Saúde para poder usar a vacina, uma qualificação. Aqui no Brasil, isso tem uma vantagem especial com a vacina Oxford, porque esta que vem via COVAX Facility, via Organização Mundial da Saúde, não vem da mesma fábrica que nós estamos trazendo os IFAs e fazendo a transferência de tecnologia, que é a fábrica da Índia. Então, como vem de outra fábrica, a Anvisa precisaria certificar novamente esse produto. Recebendo já essa certificação prévia do MFC, isso encurta um caminho para nós, a gente já pode utilizar de imediato assim que ela chegue. É mais um avanço aí, vamos dizer, na desburocratização desse passo a passo todo aí do licenciamento e da aprovação das vacinas. E doutor, você usou uma palavra muito boa agora, desburocratização. E muito tem se discutido da lentidão, justamente da vacinação aqui no Brasil. Qual a análise que o senhor faz desse momento de vacinação que muitos acham que ainda está lenta? Olha, Julia, não acho que a gente esteja lento por burocratização, não. Eu acho que nós não tivemos a competência, o governo não teve competência de trazer as vacinas em quantidade suficiente para este primeiro momento. Nós planejamos muito bem aí o médio e longo prazo, com a transferência de tecnologia de produção de vacinas aqui para duas instituições centenárias brasileiras, Biomanguinhos, Fiocruz e Butantan. Então, no segundo semestre, a partir daí, nós vamos produzir vacinas aqui em larga escala, vamos ter vacinas provavelmente suficientes para vacinar toda a população brasileira, vamos poder ser exportadores de vacinas até. Porém, nesse primeiro momento, no curto prazo, não tivemos a mesma competência, ou seja, não foram feitos acordos de compra emergenciais. Nós estamos aí com vacinas chegando em conta-gotas, esses insumos hoje disputados mundialmente chegam aqui para produzir pequenas quantidades de vacinas e, consequentemente, a gente vacina de uma maneira muito aquém do que gostaríamos num momento muito duro da pandemia, Então, a cada quinzena, cada semana, cada mês que nós retardamos a vacinação, a gente já continua acumulando 1.000 mortes diárias, Então, nós estamos falando de atraso de doses, atraso e perdas de vidas na mesma proporção.
Agora, doutor, uma dúvida, né? Quem tomou aí a primeira dose da Coronavac pode ser exemplo para tomar aí a segunda dose da vacina de Oxford? Como que funciona aí? Explica um pouquinho para a gente. Olha, Tainá, não tem nenhum estudo, né, de intercambiabilidade, ou seja, você aplicar uma primeira dose de um produto e depois seguir com outro produto. Esses estudos até serão bem-vindos, né, já estão começando a serem feitos, porque isso é uma situação que eventualmente vai acontecer não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Com desabastecimento de uma vacina ou de outra, será comum você ter parte da população recebendo um produto e na hora de receber o segundo produto não dispor mais daquele produto naquele momento, daquela mesma marca, né? Então é muito importante conhecermos a possibilidade desse intercâmbio, se isso é seguro e se isso funciona, se isso vai proteger o indivíduo, né? Mas por enquanto não temos, então a recomendação hoje é você continuar com o mesmo produto. Se porventura você não sabe, né, que vacina você tomou, ou o profissional da saúde perdeu o registro, ou você não dispõe, só tem de um outro produto, são casos excepcionais que precisam ser avaliados individualmente, mas a regra é manter o mesmo produto. Doutor, nós estamos aí 1 mês e meio, né, desse processo de imunização aqui no Brasil, e como o senhor mesmo disse há pouco, né, nós não tivemos uma baixa no número de mortos, né, nas últimas semanas, e nem com relação à taxa de letalidade. Em que momento nós conseguiremos ter um equilíbrio, ou justamente o que todo mundo espera, essa diminuição das mortes? É um processo ainda longo, justamente porque a vacinação ainda está no início, a gente não consegue observar, então, rapidamente esse número de diminuição de mortes, ou tem algum outro fator aí no meio do caminho? O Reino Unido, após vacinar cerca de 40% da população, os dados que eles apresentaram na última publicação foi com 38% da população vacinada, mostrou uma diminuição de 90% de mortes em idosos acima de 80 anos. Mostrou 80% de redução de hospitalização por Covid, porque contemplou os grupos mais vulneráveis. Mostrou 60% de redução de casos da doença, mesmo entre não vacinados. Ou seja, você vacinou 40% da população e já foi suficiente para reduzir circulação do vírus e, consequentemente, diminuir casos inclusive entre aqueles não vacinados. O Reino Unido ontem divulgou dados muito semelhantes, com também redução de morte, eficácia da vacina, ou seja, casos em indivíduos que tomou vacina praticamente desapareceram, casos graves, mostrando novamente que a vacina ou as vacinas serão a saída para nós. Nós temos 2 problemas a enfrentar. Um deles nós já comentamos, que é a lentidão, a falta de vacinas. Enquanto vacinarmos 3, 4, 5, 6% da população, nós não vamos ter resultado nenhum. Nós vamos ter uma redução muito pequena dessas taxas de hospitalização e óbito. E outra grande preocupação é quanto mais tempo a gente demora para vacinar as pessoas, quanto mais tempo o vírus fica circulando em alta escala, como circula aqui, maior a chance dele ir mudando, de ele sofrendo essas mutações. E quem sabe escapando da eficácia das vacinas que hoje a gente dispõe. Então o risco é duplo. O risco é de continuarmos atrasando e muita gente vindo a morrer nessas semanas, nesses meses, enquanto a gente não vacina, e o risco de, quando a gente conseguir ter vacina, o vírus já estar tão diferente que essas vacinas podem não ter a mesma eficácia que elas teriam hoje. Então, são 2 preocupações importantes. Doutor, até pela sua fala, me parece que a grande preocupação é justamente essa questão de governos não se entenderem, continuarem não se entendendo, juntamente também com essa interlocução com a OMS, e essa lentidão efetivamente acabar acontecendo o que a senhora acabou de falar agora. Mais tempo a gente demora para imunizar a população, a mutação vai acontecendo e não necessariamente a gente vai saber se lá na frente as vacinas vão conseguir imunizar as pessoas para essas mutações. Me parece muito mais complexa essa ideia do que efetivamente só avançar na vacinação. Sem dúvida, Júlio. Acho que essa é a grande discussão. A gente tem aí um cenário preocupante, uma variante importante que surgiu aqui no Brasil vem tomando conta do país, de maior transmissibilidade, pelo menos,
não está associada, ainda não houve nenhuma associação com maior gravidade de doença causada por ela, mas essa variante chamada P1, que circula aqui no Brasil agora e deve se tornar em breve a protagonista, não só lá em Manaus, onde ela surgiu, mas provavelmente em todo o país, o estado de São Paulo, outros estados já detectam a presença dessa variante, Rio Grande do Sul, Salvador, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, ou seja, ela rapidamente tem se dissipado, não tivemos nenhum controle de fronteira, nossas questões de manutenção de distanciamento são muito precárias, então nós temos um cenário muito, vamos dizer, promissor para o vírus, né? Promissor para que o vírus se espalhe e encontre entre nós ainda muito suscetíveis. E como ele aumenta muito o número de casos, aumentam casos leves, aumentam casos moderados e aumentam internações e mortes também. Ele não é mais agressivo, mas na hora que você propicia uma maior circulação, você vai ver esses desfechos todos aumentando. E em muitos estados nós estamos no pior momento da pandemia. Nunca tivemos registro de casos tão altos, acima do que tivemos em maio, junho, julho, agosto do ano passado, na região sul, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, região norte do país. Estamos no pior momento da pandemia. Então, e com uma população, infelizmente, já cansada dessas medidas de distanciamento, de máscara, de perdas econômicas importantes. Então, o momento realmente é preocupante. E a saída que nós, vamos dizer, que nós teríamos aí para controlar essa situação seria uma vacinação ostensiva, com muitas doses de vacina, imunizando primeiramente os grupos de risco rapidamente. Então, mas esse cenário a gente ainda precisaria contar com um esforço muito grande, introdução de novas vacinas, que a gente está num caminho muito lento ainda, infelizmente. Doutor, eu queria que o senhor fizesse aí uma análise também, até pela sua formação aí como pediatra. A gente está no momento, então, em que as aulas foram retomadas e o senhor acabou até de falar que a gente vive o pior momento da pandemia. A gente está com números muito altos, né, de infectados, de pessoas internadas nas UTIs. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da volta às aulas, principalmente para o pai, para a mãe, que está assistindo agora o Jornal da Rede Alesp, que tem essa preocupação em mandar os filhos para a escola. Por outro lado, também tem a preocupação dos professores, dos docentes, né, e de todas as pessoas que trabalham nas escolas também. Sem dúvida, esse é um ponto bastante sensível, né, Tainara, para todos, né, como você bem colocou, para os pais angustiados, para os professores, para os profissionais da educação. Né, essa é uma questão que nós aprendemos com a pandemia, que as escolas não contribuem de maneira importante para a maior circulação do vírus. Então, são raros os casos na família onde a criança que trouxe o vírus para dentro de casa, são raros os casos graves em crianças, são raríssimas as mortes em crianças, cerca de 1,5% das hospitalizações por Covid são em crianças e menos de 0,3% das mortes acontecem em crianças menores de 20 anos de idade. Ou seja, as crianças são acometidas de maneira desproporcional em relação à gravidade com a Covid-19. Isso fez com que nós voltássemos atrás naquele raciocínio de que as escolas deviam fechar em primeiro lugar e ser as últimas a abrirem. Nós penalizamos muito as crianças de maneira inadequada à medida que nós fechamos as escolas e abrimos bares, abrimos restaurantes, abrimos shopping center, abrimos comércio e as crianças ficaram fora da escola. Isso trouxe um enorme prejuízo. É claro que em algum momento, né, eu comentei que em algumas localidades do país nós estamos no pior momento, talvez seja o momento também de rediscutir o fechamento ou não das escolas. Para alguns momentos, mas jamais elas poderão ser as primeiras a serem fechadas. Elas vão ser as últimas a serem fechadas. Quando você estiver fazendo um lockdown, quando você estiver fechando praticamente tudo, justifica-se também fechar a escola. A volta às aulas com cautela, com distanciamento, com máscara, com número de alunos reduzido, com distanciamento, ela é fundamental hoje, então a gente apoia a Sociedade Brasileira de Pediatria, apoia o retorno às aulas, com todas essas precauções que a gente está fazendo. Crianças de risco, professores de risco, num primeiro momento também devem ficar afastados. E se chegar no momento onde nós precisarmos fechar tudo, inclusive a escola vai ser a última etapa a ser cumprida nesse momento de fechamento. O especial Rádio Revista faz um pequeno intervalo. Voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já.
Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta. E vamos falar agora sobre pagamento do seguro DPVAT, aquele seguro em caso de acidente. A Caixa Econômica Federal lançou um aplicativo para ampliar e facilitar o acesso ao DPVAT, disponível de forma gratuita para Android e iOS. As solicitações de indenização passaram a ser feitas nas agências do banco para acidentes com vítimas ocorridos a partir de janeiro deste ano. A Priscila Silvério e a Júlia Stanzioni entrevistaram Christian Borges de Ávila, superintendente regional da Caixa. Vamos acompanhar. O seguro, o DPVAT, ele até dezembro de 2020, ele era administrado por uma seguradora e agora passou a ser gerido pela Caixa. Essa mudança, como que está na prática? As pessoas têm conseguido acessar o aplicativo e para zerar suas pendências? Obrigado pela pergunta. Essa mudança ela é muito importante para a gente poder ganhar em eficiência e transparência em todo o processo de pagamento do DPVAT. Então, uma das principais mudanças que a gente tem agora a partir de janeiro, com a Caixa sendo a gestora de todo o processo e do pagamento, é que o crédito vai ocorrer em conta digital. Esse é um ganho substancial para a nossa população. As contas digitais, né, que a Caixa vem abrindo desde o ano passado, durante todo o ciclo pandêmico que a gente enfrentou, elas são gratuitas, o acesso é pelo aplicativo, então permite que o benefício do DPVAT, o pagamento do seguro, chegue a todos os brasileiros de forma transparente e eficiente. O aplicativo DPVAT está disponível desde o final do mês de janeiro, nas nossas lojas virtuais, então todos os cidadãos, os beneficiários, as vítimas de acidentes que envolvam veículos terrestres podem entrar na loja de aplicativos e fazer o seu cadastro diretamente no aplicativo, bastando para isso colocar o CPF, cadastrar uma senha. É importante ressaltar que aqueles beneficiários que já utilizam o Caixa Tem devem utilizar a mesma senha do aplicativo para evitar cadastrar uma nova senha, e a segurança da plataforma Caixa, que nós já estamos acostumados e traz para todo o processo essa eficiência e transparência que a gente mencionou. No caso da cobrança, da solicitação também do DPVAT, mudou alguma coisa? Como que funciona, então, tanto essa cobrança quanto a solicitação? Obrigado pela pergunta. É importante ressaltar que não houve qualquer alteração nos critérios para análise do mérito do pagamento. O que houve foi alteração no gestor, que a Caixa agora, com a nossa expertise, passa a gerenciar todo o processo e também a fazer o pagamento. A regulamentação ela continua vinculada ao Ministério da Economia, à SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, e ao Conselho Nacional de Seguros Privados, que regulamentam todo o fluxo do DPVAT. Então, não houve alteração com relação aos critérios, e agora a Caixa, passando a ser o agente pagador, vai contribuir para deixar o processo mais célere e transparente. Falando em processo mais transparente, ao mesmo tempo também evitar fraudes, não é? Até porque é um dos motivos dessa mudança. E no começo desse ano, né, Priscila, nós noticiamos, e também foi notícia em todo o Brasil, a questão de vazamento de dados. Isso me parece ser bem latente para esse momento. Perfeito. E preocupados como estamos e buscando sempre dar para cada um dos nossos beneficiários, toda a população brasileira, a segurança com relação às suas informações e dados pessoais, eu agradeço e aproveito para ressaltar que ao acessar as lojas de aplicativo é muito importante buscar pelo aplicativo DPVAT Caixa, onde o desenvolvedor é a Caixa Econômica Federal, que isso traz a segurança de que é o aplicativo validado, né, pela Caixa Econômica Federal. E aí a nossa política de dados também, ela prevê, além da privacidade e do cuidado com o cidadão brasileiro, o crédito em conta digital ele vai permitir evitar fraudes, como a gente estava conversando agora há pouco. O crédito ele acontece apenas na conta da vítima ou do seu beneficiário legal. Não é possível fazer o crédito em conta de terceiros. Com isso, a gente dá mais um passo para evitar a ocorrência de qualquer fraude envolvendo o pagamento do DPVAT. Eu queria que você explicasse também a utilização, então, do aplicativo.
ele tira completamente a necessidade de ir à agência? Dá para fazer, então, pelo aplicativo, sem preocupação nenhuma? Não precisa ligar no banco, falar com o gerente? Já no aplicativo é possível resolver tudo? Sim, o aplicativo ele é o nosso meio preferencial para todo o andamento, pela agilidade que ele nos proporciona, porque ele está disponível 7 dias da semana, 24 horas por dia, e mantendo também as questões de segurança que hoje são tão caras para todos nós. É óbvio que para os clientes que, por qualquer motivo, precisem de um acesso adicional, precisem de uma outra forma de comunicação, a gente tem o site da Caixa, que está com todas as informações, inclusive com os critérios de pagamento, e até para aqueles casos onde precisa de informação adicional mais técnica, está tudo disponível lá, é www.caixa.gov.br/DPVAT. Nós temos também um atendimento por telefone no 0800 726 0207. O aplicativo DPVAT Caixa disponível nas lojas e também o atendimento em todas as nossas agências pelo Brasil inteiro, sempre que for necessário. Perfeito. Agora nós estamos falando sobre essa questão de fraude, só voltando um pouquinho sobre essa questão de segurança. Não é? Que é importante que as pessoas se sintam seguras, né, em fazer qualquer tipo de transação, e ainda mais quando a gente está falando de uma transação que envolve um banco, né? As pessoas ficam com receio justamente de acontecer alguma coisa, e aí, como é que fica a minha conta, né, pessoal ali naquele banco ou em outro, não é? Você falou do caso específico, então, do aplicativo para o DPVAT, mas como a Caixa, no geral, tem entendido essa questão de segurança de dados, não é? Até para quem é correntista da Caixa ou quem faz transação com a Caixa, possa ficar menos preocupado, né? Porque, infelizmente, essa questão de hackers e afins não vai deixar de acontecer. É verdade. E o nosso cuidado ele é total com relação à proteção de dados dos nossos clientes, da população brasileira como um todo. Aproveito aqui para ressaltar que a Caixa não envia e-mails solicitando cliques, cadastramento de senhas, nós não enviamos SMS pedindo para que as pessoas acessem aplicativos quaisquer. Então, os canais de comunicação da Caixa, eles são os canais oficiais, que é o site da Caixa, caixa.gov.br, no caso do DPVAT, o aplicativo e o atendimento pela nossa central telefônica. É importante também que, ao acessar o aplicativo, o cliente ele vai ser instado também, ao receber um SMS, a confirmar a veracidade da informação ali colocada. Então, é um segundo nível, uma linha de defesa que a gente coloca adicional para garantir ao beneficiário, à pessoa que está solicitando o benefício do DPVAT, que não vai haver fraude e que a gente vai ser sempre muito cuidadoso com todo esse processo. E quais outros serviços, né, que esse aplicativo ele oferece? Porque até o senhor deixou bem claro, quando vai ali na sua loja de aplicativos, prestar bastante atenção, ver que realmente é da Caixa Econômica, mas o senhor falou que é para pesquisar pelo DPVAT, né, antes de baixar. DPVAT Caixa antes de baixar. Mas esse aplicativo, ele dá acesso a outros serviços ou não? É exclusivamente para o DPVAT? O aplicativo do DPVAT, ele foi colocado no ar em janeiro e ele está dando toda essa informação. Assim, além do início, do cadastro inicial, vai ser possível acompanhar todo o processo. Então, você fez a solicitação e todo o acompanhamento do processo até o deferimento final, com a documentação correta, caso seja aprovado, você faz tudo pelo aplicativo. E um principal ganho que tem para todos os beneficiários é a abertura da conta digital. Então, aquela população que ainda não tinha uma conta digital, uma poupança digital com a Caixa, passa a ter a partir do momento que for deferido o pedido, porque o crédito será efetuado nela. E essa conta, sim, ela traz um rol de benefícios adicionais, com a possibilidade de fazer pagamentos virtuais nos sistemas que a gente tem com as chamadas maquininhas, com a possibilidade de transferir e de movimentar essa conta. Então, o aplicativo ele é específico para o serviço do DPVAT e pela metodologia de pagamento adotada, que é o crédito em conta digital, passamos a oferecer também mais serviços para a população. E o senhor falou, então, da abertura de conta, né? Só para ficar bem claro, então, para a população. A pessoa não tem
conta na Caixa Econômica. Ela baixou o aplicativo DPVAT Caixa, aí para esse serviço DPVAT. Mas então ela tem a possibilidade de uma abertura de conta. Essa abertura de conta ela pode ser feita direto no aplicativo ou é necessário ir ao banco, como sempre foi necessário? Excelente essa pergunta. O processo de abertura de conta, ele vai se dar sempre depois de deferido o pedido. E caso a pessoa não tenha a conta digital. Então, a boa notícia, né, você não precisa fazer nada. A pessoa que vai lá fazer o seu cadastro para solicitar o benefício do DPVAT, ela vai ter o seu processo analisado pela nossa área técnica, o envio da documentação é todo feito pelo aplicativo, a gente tira a foto da documentação e encaminha por ali, né, de forma totalmente digital, e foi deferido, o benefício está adequado, ele vai ser creditado numa conta digital. Então, não requer nenhuma ação adicional por parte de nenhum dos beneficiários, por parte de nenhuma das vítimas. Essa conta ela é aberta de forma automatizada pela Caixa, centralizada, com toda a segurança, e além do pagamento do benefício quando aprovado, vai oportunizar a cidadãos e cidadãs brasileiras o acesso aos serviços que essa conta digital gratuita oferece. Mais de um ano de pandemia. Famílias presas em apartamentos e os conflitos em condomínios se multiplicam. O que fazer para manter uma convivência saudável? Como garantir os direitos ao lazer? Sobre esse assunto, eu e a Lilian Busato conversamos com Fernanda dos Reis, advogada especialista em direito condominial. E a principal orientação é diálogo. Confira na entrevista. Eu quero até começar abrindo esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista aqui, falando o seguinte: o principal motivo de briga hoje é o barulho nos apartamentos, principalmente em relação a obras. O que pode ser feito para evitar conflitos entre vizinhos quando é necessário fazer uma obra no apartamento? Existe alguma lei que ampare? O que a senhora orienta em relação a isso especificamente, doutora? Por gentileza. É bem verdade que com a pandemia muitas pessoas tiveram que aderir ao trabalho home office. E a questão de obra, uma furadeira, um barulho pode vir a atrapalhar a execução do serviço. No começo da pandemia, o síndico tinha o poder, muitos condomínios até assim fizeram, eles restringiram o acesso a prestadores de serviço, obras em questão do lockdown. Mas hoje, o condomínio ele não tem um respaldo legal em relação, não vamos proibir qualquer tipo de obra nas unidades. O fato é, a convenção e o próprio regulamento interno do condomínio, ele prevê os períodos que podem ser assim realizadas as obras, em via de regra das 8 às 17 ou das 9 às 17. Legislação em relação a barulho, sim, a gente tem a legislação em relação ao barulho, mas eles falam em via de regra das 22 às 6 às 8 horas da manhã. Aí você vai falar assim, eu preciso trabalhar em casa, o que fazer com o barulho do meu vizinho de obras? Tudo é questão de bom senso e conversa. Se você vai ter uma reunião importante, a recomendação é que você entre em contato com o seu vizinho, tente da melhor forma falar, olha, eu tenho uma reunião importante, nesse período dá para você suspender o barulho, essa questão, porque pode vir a atrapalhar. Mas em via de regra, não tem nada a ser feito em relação a obras, porque a fase que a gente se encontra no estado de São Paulo, principalmente, ele não proíbe e nem não proíbe essa realização. Doutora, já no início da pandemia, que a gente falou que teve um aumento de 200%, né, do número de reclamações em virtude quando era uma vida normal. Quando a senhora acha necessário que os condôminos devem procurar uma ajuda aí no caso de um advogado para resolver determinados conflitos? Hoje a advocacia condominial ela está em alta. A gente parte do princípio que a gente não atua somente na fase judicial. A gente busca sempre também, nessas questões de barulho, atuar na fase extrajudicial. Se você, morador, não conseguiu conversar com o síndico intermediar, tentar com o seu morador, seu vizinho, a não fazer barulho, você pode sim procurar um advogado quando a conversa já não consegue mais ser realizada entre as partes, para ele tentar fazer uma mediação. E se assim não funcionar, aí a gente passa para a esfera judicial e
pedimos auxílios dos juízes para estar tentando resolver essa situação. Agora, doutora, só quem já morou em condomínio ou mora em condomínio sabe o quanto às vezes um probleminha vira um problemão. Apesar de existir a possibilidade ali, depois que você não chega a nenhum tipo de acerto com o seu vizinho, com seus vizinhos, de procurar um advogado, mas sempre a melhor coisa realmente é tentar dialogar, né? Porque às vezes ali, se chegar a um acordo entre os vizinhos, se resolve tão mais rapidamente, né? Do que procurar advogado, procurar um embate jurídico ali, né? Às vezes só questão de como você procurar o vizinho, como você falar também, né? Você não chegar para ele ali, de repente, de uma forma grosseira, chegar com educação, explicar o problema, ver o que pode ser feito, o que pode ser bom ali para as duas partes. Não é isso, doutora? Isso, tudo isso. É tudo em questão do bom senso. E o síndico é essencial. Ele funciona nessas situações como mediador. Porque às vezes a gente está tão nervoso que às vezes pode sim ofender a pessoa e chegar de uma forma diferente o que você quer passar. Então o síndico, sim, ele tem um papel de mediador e tentar de forma de não levar ao extremo ao jurídico ou ao advogado ou ao judiciário. Doutor, agora em tempos de pandemia, atrasar o condomínio continua no mesmo sistema de protesto ou mudou alguma coisa devido à pandemia? Olha, mesmo com a pandemia, não existe nenhum impedimento de protestos ou mesmo ajuizamento de ações de cobrança ou execuções de cotas condominiais. O que existe, o que a gente está vendo, é uma postura adotada pelos síndicos, que a gente sabe que o Brasil, a situação do Brasil, eles têm adotado a flexibilização, às vezes, de um parcelamento, parcelas maiores, para tentar encaixar a condição do condômino e também a necessidade do condomínio estar a receber. Mas não mudou nada em relação a protesto, nem mesmo ações judiciais. Doutora, falando desse momento de pandemia, eu quero saber quais os direitos do morador em relação, por exemplo, aos locais de área comum ali do prédio, né? A piscina do prédio, o salão de festa, a academia. Esses espaços devem estar fechados, podem estar fechados. Se estiverem fechados, é direito do condomínio fechar, é direito do condômino utilizar esses lugares. Como é que se resolve isso nesse momento de pandemia? Olha, o que eu tenho orientado para os clientes é que a gente aqui em São Paulo, o governo de São Paulo, a gente tem aquela questão das fases. A fase amarela, sim, ela permite uma flexibilização. Existem condomínios de diferentes portes. Condomínios com porte maior, o que a gente tem adotado é abrir a área comum, mas com todas as cautelas e restrições de número de pessoas, ou até mesmo por familiares, e agendamentos de horário, essas coisas. Por quê? Realmente, a gente não tem uma legislação que hoje diz que o síndico não pode não abrir, salvo se o condomínio em assembleia optar por não abrir. Ou seja, a massa condominial que optou por não abrir a área comum. Mas, de via de regra, as áreas condominiais, respeitando a fase do governo de São Paulo, a gente está permitindo a fase amarela, mas com a redução. A fase laranja também e a fase vermelha fecha tudo. Doutora, o que muda para os condomínios inadimplentes? Eles deixam de ter algum direito ou não? Então, o Código Civil fala que o único direito que deixa de ter o condomínio inadimplente é o direito de participar e votar em assembleia, porque diz que eles têm que estar quites. De resto, acesso à área comum, restrições de direito, isso não existe, mas porque o nosso Código Civil fala que a penalidade para os inadimplentes é uma multa de 2% e juros de correção monetária de 1% ao mês. E a correção monetária via TJ São Paulo. Vamos falar um pouquinho dos nossos animaizinhos, né? Existem condomínios que são mais antigos que proíbem das pessoas poderem, em áreas comuns, levar os animais. Em contrapartida, a maioria dos condomínios hoje modernos tem até áreas já de pet para os animais. O que fazer nessa situação, onde existe nesses apartamentos antigos que o estatuto proíbe a circulação de animais dentro do prédio? Na verdade, isso é até uma divergência, né?
Mas o fato é, do divergência jurisprudencial, mas o fato é que na minha posição é que vetar animais na área comum, a circulação é inconstitucional. Então, mesmo que a convenção do condomínio, o regulamento interno entenda que não pode ter animais, ela está inadequada, mesmo porque a Constituição Federal está acima da convenção do condomínio. O que se pode os animais, eles não são impedidos de estar no apartamento ou entrar e sair. O que não pode é ficar fazendo xixi ou circulando na área do condomínio. Isso é uma coisa. Agora, você circular com o seu animal para você entrar e sair, isso não tem impedimento legal. Mesmo que esteja na convenção, a convenção está fora da Constituição Federal. Agora, doutor, ainda pegando o gancho aí na pergunta da Lília, só para entender, quando a gente fala dos animaizinhos ali nos condomínios, nós estamos falando de animaizinhos de todos os portes, porque às vezes a pessoa tem um cachorrinho ali pequeno, que ela pode andar com ele numa coleira, ou que pode andar com ele nos braços, e às vezes a pessoa pode ter um cachorro de grande porte, né? E aquele cachorro de grande porte pode causar até um certo temor ali numa criança, numa pessoa que estiver passando ali e der de cara com aquele cachorro, por exemplo. Existe alguma coisa na lei limitando o tamanho desse animal de estimação ou não? A lei não limita o tamanho do animal. O que a lei limita e o que diz que tem que ser de forma correta. Os animais de porte grande, até mesmo os pequenos, eles têm que estar com as guias e as coleiras. E tem a determinação também que certos tipos de raça de animais, como Rottweilers, Pitbulls, eles ainda têm que andar com focinheira. Tá. Sim. Doutora, uma outra dúvida que eu tenho aqui, tenho certeza que muita gente em casa também tem. Às vezes a pessoa mora num condomínio e começa a ter vazamento ali, mas não um vazamento de um apartamento para outro. Um vazamento ali em colunas do edifício, né? Em áreas estruturais do edifício. Quando isso ocorre, de quem que é a responsabilidade? Cabe a realmente todos os condôminos ali fazer um rateio e consertar aquilo? Ou dá para, de repente, responsabilizar a construtora? Como é que funciona isso? Puxa vida, é uma situação que a gente torce para nunca acontecer com a gente, mas infelizmente acontece. Em regra geral, o que a gente eu sempre adoto. Uma regra geral, lógico que a gente vai precisar também, se tem um vazamento, vai precisar de contratar uma empresa para verificar se isso é correto ou não. Vazamentos a nível horizontal, esse sim é de responsabilidade da unidade. Agora, se a gente está falando vazamentos de nível vertical, plumadas, esse vazamento é responsabilidade do condomínio, sem tirar a responsabilidade também do condomínio para os vazamentos daquelas unidades do último andar que não tenham cobertura, que venham decorrentes do vazamento do telhado. Construtora. A construtora, ela tem até uma garantia para estar sendo acionada, em via de regra 5 anos, para esses tipos de serviços, mas a gente tem que analisar também o manual e as garantias que ela ofereceram para cada apartamento e cada empreendimento. Vamos a mais um intervalo e na volta novas entrevistas com muitos assuntos de interesse para você. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista. Vamos falar agora sobre como a tecnologia tem ajudado a enfrentar o desafio da pandemia. Cidades inteligentes, um novo conceito que tem como objetivo modernizar as regiões para se tornarem mais sustentáveis e eficientes. Uma nova aposta tecnológica que vem sendo estudada como uma das soluções efetivas contra as adversidades atuais. A entrevistada aqui no Jornal da Rede Alesp foi a Raquel Cardamone, pesquisadora sobre o tema Cidades Inteligentes, pela Unicamp, Universidade de Campinas. A Raquel conversou com a Júlia Stanzioni e a Priscila Silvério sobre esse assunto. A gente sabe que inovar não significa criar algo novo, mas colocar ele em prática da melhor maneira possível, também pode ser isso, né?
Hoje, depois aí de um ano praticamente que nós vivemos nesse momento da pandemia aqui no estado de São Paulo e no Brasil, como que a tecnologia, juntamente com a inovação, tem auxiliado no embate não só à crise, mas na administração pública também? Eu acho que uma pergunta, eu acho que é legal a gente falar um pouco do conceito, né, de cidades inteligentes. O conceito diz que o conceito Smart City, né, como vem sendo difundido aí em todo o mundo, é a absorção da tecnologia e da inovação pela gestão pública. Né, como a tecnologia mudou, né, o setor privado, fez grandes transformações, como ela pode trazer também essa disrupção para a gestão. Para quê? Para que a gestão se torne mais eficiente, né, para que a gente faça com que serviços digitalizados entreguem serviços melhores para o cidadão, entreguem serviços com custo menor e mais eficientes. Então, quando a gente passou, né, por todo esse processo aí da pandemia, a gente teve um crescimento grande em relação a como que a gente pode se digitalizar, para que a gente não passe pelo que passamos em relação a processos e serviços sendo paralisados porque não eram digitalizados. Né? A gente teve uma parada muito grande. Então, quando a gente fala sobre a tecnologia auxiliando na gestão pública, como que eu posso transformar aquele serviço, né, de uma forma que remotamente eu possa atender aquele cidadão, como que eu posso fazer com que esse serviço seja ainda melhor. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito impactado pela pandemia, a questão da telemedicina, né, como que as cidades puderam transformar o atendimento médico, né, remotamente. Então, com isso envolve agendamento de consultas, que antes, né, o cidadão tinha que ir até a unidade de saúde para poder fazer o agendamento, como ele pode fazer isso dentro de casa, como ele pode até ter um primeiro contato com esse médico por telemedicina, fazendo com que a gente tenha menos deslocamentos e no momento de pandemia a gente evite, né, a maior infecção. Então, isso é um processo que a gente diz de você ser mais eficiente na geração e na condução desse serviço público e que faz com que evite problemas, né, e também se torne mais eficiente, porque é feito remotamente. A gente dá muito mais acesso a um número maior de pessoas, a gente faz o sistema de uma maneira que ela faz com que a gestão seja melhor e mais adequada. Então, acho que acredito que seja um grande exemplo aí que a gente tem passado aí por conta da pandemia e o impacto que tem tido na área da saúde das cidades. Raquel, e nesse momento, então, transformar as cidades em cidades inteligentes é essencial, né? Levando em consideração que as cidades acabaram gastando muito mais com a saúde durante esse último ano por conta da Covid-19, da pandemia, e é preciso, então, cortar gastos, né? Essa parte da tecnologia tem todo um investimento para isso, mas também tem corte de gastos. Explica um pouquinho para a gente essa conta. Ótimo. Quando a gente fala da digitalização de serviços públicos, isso já foi comprovado que gera redução de custo, tá? Então, quando a gente passa um serviço, né, para esse meio online, a gente evita, né, a questão do deslocamento do cidadão, a gente também facilita esse processo, o atendimento físico, a gente faz com que todo o processo seja mais eficiente, então tem uma redução de custo. Então, toda a transformação digital, ela vai ter ganhos para a gestão pública, a gente vai conseguir entregar serviços melhores e com mais eficiência. E, né, menor custo aí que pode ser realocado para outras áreas da saúde, da educação, né, por exemplo. Então, isso é bem importante a gente dizer, porque quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa, né, em primeiro lugar, grandes investimentos, né, porque tem um custo, sim, para a gente digitalizar, mas tem uma oportunidade muito grande que esse custo, primeiramente, ele vai gerar um retorno, e em segundo lugar, quando a gente digitaliza, não é só digitalizar o processo como está, e aí entra no ponto da inovação que vocês comentaram no início. Quando a gente reavalia um processo para digitalizar, a gente também tem que reavaliar o que a gente pode melhorar naquele processo. Não é simplesmente digitalizar e botar ele em versão online, mas como que eu estou fazendo para o agendamento dessa consulta, como que eu estou fazendo para o pagamento desse imposto, como que eu estou fazendo para esse cidadão tirar essa certidão, está sendo um processo que está sendo eficiente, o que a gente pode melhorar com isso? Então, a primeira coisa depois de todo esse impacto da pandemia, gerou um impacto muito grande no orçamento das cidades, a gente tem uma crise, né, não só econômica, mas também, né, de gastos públicos, e a digitalização ela vai vir para poder, né, mitigar isso e transformar com que a gente faça esses serviços que sejam entregues de uma maneira com menor custo. Tá? Então, isso tem essa vantagem já comprovada, por isso que é muito importante nesse momento a gente fazer isso.
Além disso, a questão da digitalização, né, e você transformar serviços hoje, usar a tecnologia, ela tem a possibilidade de nos entregar muito mais dados sobre tudo que está sendo feito. Então, quando a gente fala de mobilidade, né, transporte público, que foi muito impactado pela pandemia, como que a gente usa a tecnologia para poder entender as informações de GPS de ônibus, para que a gente possa entender quais são as novas rotas, como está sendo a movimentação da população, como que a gente ajusta isso para que seja, né, tem agora uma nova rota de transporte público mais eficiente. A gente sabe que isso foi muito impactado com os horários, com a restrição. Então, como que a gente usa a geração de dados para que a gente possa entregar agora um transporte, né, uma rota muito melhor para o cidadão, um entendimento da cidade muito melhor. A tecnologia faz com que a gente tenha muito mais dados, né, e possa analisar e tomar decisão baseada em fatos reais, né, e mais atualizados aí do que está acontecendo na cidade. Então, para a gestão pública, isso tem um ganho muito grande, e daí a gente auxilia isso, dá suporte para a tomada de decisão e que dá menos chance de errar, né. A gestão tem a gestão pública, né, todos os gestores, prefeitos, secretários, eles têm um desafio muito grande, né, de gerenciar as cidades, é muito complexo, e tem que ser tomada a decisão cada vez mais baseada em dados, porque não há espaço para erro, né, pelo contrário, a gente tem um orçamento muito limitado e agora muito mais comprometido. Então, sim, a tecnologia e a inovação se tornam ferramentas muito importantes para essa recuperação. Raquel, agora colocando na prática, né, nós temos todo esse conceito da cidade inteligente, daquilo, então, que a tecnologia, ela ajuda na administração pública. Agora, na prática, como colocar, então, na prática as cidades inteligentes? Vocês têm esse núcleo, né, de pesquisa justamente na Unicamp. Como que vocês conversam, então, com os municípios, com os governos, para implementar esse sistema? Há essa troca de informação? Como é que funciona na prática? Para um administrador público que está ouvindo a gente e se interessou. Legal. Hoje tem muita discussão sobre as cidades inteligentes, tem um projeto agora no governo, que se chama Carta das Cidades Inteligentes, está disponível todo o conteúdo aí, está público, tá, dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, há um direcionamento e discussões de como implementar as cidades. O primeiro passo é fazendo um diagnóstico na cidade, entendendo qual que é a situação da cidade hoje. Então, a gente avalia a cidade em 10 áreas, né, área da saúde, segurança, educação, mobilidade, meio ambiente. Então, se faz uma análise da situação da cidade para entender qual que é a prioridade, né, a priorização de atividades, de ações, que é o novo mandato aí, né, os novos prefeitos têm essa oportunidade de executar. E aí tem as ações a partir daí. Dentro das ações e das soluções, usar, né, as possibilidades de soluções tecnológicas que existem hoje é uma possibilidade. Então, naquela atividade, vou dar aqui um exemplo, né, a questão do ensino à distância, né, a gente sabe que a gente ainda vai ter esse ano todo o impacto, né, do ensino à distância nas escolas públicas. A gente tem uma ferramenta, né, uma das ferramentas hoje utilizadas, o Google Classroom, que é uma ferramenta gratuita disponibilizada para a gestão. Então, a gente está usando essas ferramentas em todas as cidades. Além disso, tem um impacto, né, em pensar em quem não tem acesso à internet, quais são as possibilidades que a gente tem ali. Existem hoje até metodologias que estão usando o WhatsApp como via, né, de enviar conteúdos educativos. Então, assim, pensar nas possibilidades e o quanto a tecnologia dá, né, suporte para que a gente possa mitigar aí os impactos que a gente tem. Então, aí tá um exemplo, né, na área da educação, né, usando a tecnologia, e na área da mobilidade, por exemplo, né, a gente deu da questão do transporte público, mas também tem como que a gente entende esse novo fluxo que vai ter, né, e o impacto para que a gente não volte a ter, né, o trânsito que a gente já está vendo, que em algumas cidades a gente já está tendo. Então, como que a gente pode estudar as melhores rotas, né, do cidadão, como que eles se locomovem, quais são os pontos críticos. Isso também é gerado muita informação a partir do Waze, que é uma ferramenta muito utilizada pelo cidadão, né, e há uma troca de informação entre a prefeitura e o Waze. Hoje o Waze ele tem um programa que disponibiliza essa informação de graça para as cidades, e essa informação pode ser avaliada pelo gestor, e isso também dá direcionamento para a melhoria. Então, o primeiro passo é esse diagnóstico, o segundo é entender quais as soluções possíveis. Então, com isso, existe, né, também a plataforma Bright Cities, que é uma das que a gente, né, fundou, filha aí do projeto também da Unicamp, foi criado também a partir das pesquisas que a gente fez lá, que é como se fosse um lugar que se encontra, né, um marketplace, que a gente chama,
né, um mercado livre ali de soluções que você pode ter aí insights e também inspiração de como solucionar esses problemas urbanos, tá? Então, tendo as soluções, o próximo passo seria na definição das ações e estudos de viabilidade de cada gestão pública. Então, existe sim esse caminho, tá, para que as cidades, os gestores possam avaliar qual que é o passo e a priorização de ações para que a cidade se torne mais inteligente. Esse conceito ele é atingível, não é só para grandes cidades, a gente precisa sim utilizar essa ferramenta que está fazendo uma disrupção tão grande, né, em outras áreas, para também tornar as cidades aí que a gente chama de cidades 4.0 e fazer com que elas tenham essa transformação digital, principalmente para entregar duas coisas: mais eficiência e melhor qualidade de vida para o cidadão. A gente não está buscando aqui a tecnologia, e sim o que ela vai resultar, né? Qual é o impacto disso na nossa vida? A gente ter menos trânsito, a gente ter acesso mais rápido e fácil para a área da saúde, a gente ser mais produtivo, não tendo que, né, com rotas melhores do transporte público, identificando oportunidades em relação à segurança pública mais rápido e utilizando soluções para que a gente possa reduzir, né, índices de criminalidade, por exemplo, que é uma área que tem muitas soluções hoje já disponíveis. E para encerrar o programa de hoje, vamos falar sobre economia e o papel do Banco Central no cenário brasileiro. Qual é a importância do Banco Central ter autonomia? Quem respondeu a essa pergunta foi o economista Roberto Dumas, em um bate-papo com Jeremias Gomes e a Lilian Busato. Vamos acompanhar. Roberto, antes da gente falar da importância da autonomia, você pode fazer uma breve introdução? O que é o Banco Central, o seu papel principal e a sua importância, né? Bem, o Banco Central ele é a autoridade monetária do país. Ele tem várias funções. Por exemplo, se nós pensarmos, a primeira função é proteger o valor da nossa moeda. O que é proteger o valor da nossa moeda? É controlar a inflação. Por quê? Você fala, mas R$10 custam R$10. Sim, mas se você não proteger o valor da moeda, esses R$10 vão cada vez comprar menos coisas. Por isso que a inflação ela é mais perniciosa ainda para o pobre, porque ele não tem, muitas vezes, condições de se proteger. Para o trabalhador informal, que não tem um reajuste salarial, mesmo que seja anual, e outras funções do Banco Central. Ele tem o monopólio da emissão manual, ou seja, aquele dinheiro sujo que a gente tem, não tem nada a ver com a Casa da Moeda. A Casa da Moeda é simplesmente uma gráfica, que nem o Congresso está falando, isso é estratégico, não tem nada a ver com isso. Outra ponta, ele é considerado banqueiro dos bancos, ou seja, quando o banco está com problema transitório de liquidez, o Banco Central pode ir assisti-lo transitório, não de solvência. Pode ser banqueiro do governo e é o nosso administrador, ou melhor, administrador das nossas reservas internacionais. Em alguns países, como no Brasil, controla também a fiscalização, o que é diferente da China. Na China você tem um banco central que faz tudo isso que eu falei e um outro, que é o China Bank Regulatory Commission, que cuida da fiscalização. Basicamente é isso, manter o poder aquisitivo da moeda dentro de uma meta da inflação. Roberto, mais uma vez a gente agradece a participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Como é que o senhor avalia a discussão e a aprovação do Banco Central hoje ser autorizado a ser autônomo? E aí eu engajo com mais uma pergunta. Ser autônomo é a mesma coisa que ser independente? Perfeito. Olha, vamos começar por trás para frente. Não é a mesma coisa. Porque todo mundo acaba usando essas duas palavras e você ouve muita coisa, que é o quarto poder, que vai deixar na mão. Em primeiro lugar, o que foi aprovado aqui foi a autonomia do Banco Central. Mas como assim autonomia? Autonomia operacional. Qual é a diferença da autonomia operacional para a independência? Por exemplo, a independência seria totalmente independente. Como assim totalmente independente? O Banco Central, o que não é o caso que foi aprovado, o Banco Central decide a meta da inflação. Não é isso que foi aprovado. Quem decide a meta da inflação continua sendo o Conselho Monetário Nacional. Tá, mas quem faz parte do Conselho Monetário Nacional? O ministro da Economia e o substituto do ministro da Economia, que é o secretário da Fazenda,
é o presidente do Banco Central. Então, você vê que quem decide a meta da inflação ainda continua sendo o governo, porque você tem 3 pessoas, sendo que 2 são absolutamente ligadas ao presidente da República. Então, essa autonomia não tem nada a ver com a independência. A autonomia é, uma vez definido pelo Conselho Monetário Nacional, pelo governo, ministro da Economia, quanto vai ser a inflação, você comunica essa meta da inflação para o Banco Central e aí sim, não se meta mais. Agora é hora dele decidir como vai chegar nessa meta de inflação utilizando os instrumentos de política monetária, taxa de juros, reserva compulsória, etc. Lógico que o objetivo é amenizar a volatilidade, mas é que nem disse, olha, se a meta é 3,75, a autonomia, para falar uma coisa bem rápida, é deixa a gente trabalhar agora, não quero mais interferências, o governo já decidiu. O problema é que teve momentos onde o governo decidia e queria intervir como o Banco Central deveria fazer. Tipo, olha, eu falei que é 3,75, mas como nós estamos com um problema de inflação, um problema de eleição, populismo, não sobe a taxa de juros e qualquer coisa o culpado fica vocês. Aí é que entrou a necessidade de formalizar a autonomia do Banco Central. Porque fica assim, ora, governo, se você quer mais inflação, decida você. Você quer uma inflação de 10? Então decida, não coloque a culpa de você escolher uma meta inflacionária que você está procurando para ser populista nas costas do Banco Central. Coloque na culpa do governo. Quanto você quer de inflação? 20? Tá bom, então depois a população vai em cima do governo, não em cima do Banco Central. O Banco Central ele tem autonomia operacional para atingir o que o Conselho Monetário Nacional decide. É isso que foi aprovado. Então, eles não estão sozinhos, eles vão decidir, isso vai piorar a minha economia. Muito pelo contrário, agora você decide e eu trabalho. Agora, não é para se meter muito no meu trabalho, a não ser que ocorra improbidade administrativa e que eu não consiga atingir as metas que você, governo, colocou para mim. O senhor acha que essa autonomia pode influenciar o papel fiscalizador do Banco Central? Veja, o papel fiscalizador ele não é tão problemático hoje em dia. O problema maior, ou seja, o que gostariam de endereçar nessa autonomia, como nós falamos, é evitar uma influência política na decisão de taxa de juros no controle inflacionário. Por quê? Quando o Banco Central ouve e recebe um mandato, tipo, eu quero que a inflação, vamos supor aqui, eu quero que a inflação seja 5%, um exemplo bem básico, e que o Banco Central ele é autônomo e crível, goza de credibilidade. Quando ele anuncia essa meta, que é de 5%, você tem 2 caminhos. A população acredita ou a população não acredita. Se a população, vamos falar os trabalhadores acreditam que a meta da inflação, porque o Banco Central goza de autonomia e credibilidade, vai ser 5%, então, automaticamente, esquecendo a inflação passada, eu vou pedir um reajuste salarial nas minhas negociações de acordo com a meta, 5%. Agora, se no meio do caminho o Banco Central sofre influências populistas do tipo, não aumente a taxa de juros, eu sei que você falou que é 5%, mas deixa ela bater 10%. Quando bate 10%, o salário real cai. Quando o salário real cai, no curto prazo, o desemprego fica muito aquecido. Mas fala, mas isso não é bom? Veja, eu estou muito aquecido e isso gera inflação. Aí você acaba pensando o seguinte, puxa vida, então a melhor coisa é sempre enganar a população. Poderia ser, só que existem as expectativas racionais. Sabendo que você não goza de credibilidade, na segunda vez que você for anunciar a meta da inflação, falando, olha, é 5%, eu já vou incorporar uma variável falta de confiança nos meus reajustes salariais. E o que acontece? A economia, numa segunda rodada, ela não cresce e você só acaba tendo inflação. Eu faço uma analogia, com todo o perdão do mundo, do simplismo e da licença poética, mas pensa num pai bravo. O pai bravo chega para o filho e para a filha e fala, olha, quero você aqui em casa às 10 horas da noite. De repente, esse filho chega às 10h30, a filha chega às 11 horas,
toma uma bronca, ou seja, no momento que ela tomou bronca, pensa como trabalhador. Olha o efeito adverso, eu subi juro. Isso ancora a expectativa e o caráter do filho e da filha. Amanhã, eu não vou mais chegar às 10 horas, 11 horas, porque eu sei que meu pai vai lascar uma pancada. Agora, se eu chego às 10, meu pai me dá bronca. No dia seguinte, eu chego à meia-noite, meu pai não está nem aí. Ou seja, quem ancora a expectativa? Eu perdi a credibilidade de negociar preços, de negociar salário, dado que não é mais autônomo. Então, um pai bravo, e olha como isso ajuda no efeito adverso. Porque é aquela coisa, você toma bronca uma vez só. Você sobe o juro, eventualmente, para trazer a credibilidade, uma vez só. Depois, ele fica crível. Quando eu falo que a inflação vai ser 5%, claro, muita coisa pode acontecer. Mas, pelo menos por falta de credibilidade, isso não vai ocorrer. Porque você sabe que se pedir um reajuste acima de 5%, sem outra coisa, o Banco Central vai te dar uma bronca, vai subir juros, ou teu pai vai te dar uma bronca. É a mesma coisa. Olha a diferença. Antes da zona do euro, a credibilidade do Bundesbank, que era o Banco Central da Alemanha, e a credibilidade do Banco Central da Grécia. Ou seja, uma coisa é quando o Bundesbank falava, a inflação é 2%. Todo mundo acreditava, isso já incorporava nas negociações salariais. Outra coisa era o Banco da Grécia ou o Banco Central italiano, que não gozava de credibilidade. Vai ser 2%. Mas você erra bastante, tem influências políticas. E aí, para eu trazer você de volta, eu tenho que te dar uma bronca mais forte. Eu tenho que subir juros. Por isso que a autonomia, além de ancorar as expectativas, diminui os efeitos adversos que o Banco Central eventualmente tem que impor à sociedade para você voltar a acreditar nele. O programa especial Rádio em Revista chegou ao fim. Obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. No ar, Rádio em Revista.